Glória a Deus, que maravilha, bom demais mais uma vez estar com vocês. E interessante que estamos chegando no final de dezembro, né? Final de dezembro é o tempo das programações para o próximo ano. Não é assim? Eu não precisa você levantar a mão não, para não ficar, nem você que está em casa ficar pensando assim. Só pensa, né? Lembra daquela lista que a gente faz no final do ano? Que são as promessas para o ano seguinte. Eu não sei se você já tem algum tema na lista, mas está lá. Leia a Bíblia completa em 2026. Né? Um livro por mês. Está lá. Perder peso. Está lá. Fazer atividade física. Está lá. O problema é que quando chega no final do ano, você não sabe mais nem onde está a lista. Quanto mais se cumpriu ou não o que colocou na lista. Aí vai para a lista seguinte. Na lista seguinte, sabe quem está lá? As mesmas coisas do ano anterior. Sabe, Deus quer despertar mesmo a gente para começar a pensar sobre isso, porque Ele tem um plano para a nossa vida. Aleluia! Deus tem um plano para a nossa vida. Queria que se eu dissesse para você que o seu pastor, o seu melhor amigo, o seu pai, alguém tem um plano para a sua vida, já seria muito bom, mas eu estou dizendo para você que Deus, aleluia, o Criador de todas as coisas, tem um plano para a sua vida. Olha que maravilha! Eu estava recentemente lendo um texto que falava sobre relevância. E essa palavra relevância ela é bem interessante, ela significa importância. A igreja tem que ser relevante, mas o resultado de uma igreja relevante são pessoas ou crentes, filhos relevantes. Porque o prédio não é relevante. O que é relevante é você. Amém? E esse texto eu achei maravilhoso, queria compartilhar aqui rapidamente com vocês. Ele fala sobre os 3 marcos de um crente relevante. Olha que maravilha. E diz assim, um crente relevante, ele é firmado na palavra. Você já sabia disso. Eu sei que você já sabia disso. Mas o crente relevante, ele é firmado na palavra. E aí ele trazia no texto, fazia menção a Mateus 7, fala sobre as casas construídas, uma sobre a areia, uma sobre a rocha. A rocha representa Jesus e Jesus é a palavra. Então, construindo a nossa vida cristã na palavra. Depois ele diz que um crente relevante, ele vive em unidade. Você já sabe disso, você já abraçou não sei quantas pessoas quando chegou. E, obviamente, não é o seu abraço que mostra o seu nível de unidade, mas é a condição do seu coração ao abraçar. Ei, filosofia agora, não é? Isso. Mas eu sei que você recebeu. Bom, e ele relembra do Salmo 133, que fala sobre aquele óleo que desce da cabeça, sobre a barba e tal, e no final diz assim, onde há unidade, Deus ordena a bênção. Opa! Então, para que a bênção seja ordenada por Deus, eu tenho que ter uma vida em unidade. E isso é ser um crente relevante. Mas aí ele veio aqui para o ponto 3. E o ponto 3, ele diz assim, um crente relevante mantém o foco na missão. As outras partes, para mim, ficaram mais comuns. A questão da unidade, a questão de se manter na palavra. Mas quando disse a missão, aí eu comecei a pensar sobre isso. Queridos, pode ser que esse ponto 3 seja a razão da irrelevância. Existe? Se tem relevância, irrelevante, é o cara que não é relevante. Pronto, tradução. Talvez seja a razão. Esquecer desse ponto que é fundamental, a missão. A tarefa, o propósito. A palavra propósito significa a razão pela qual. Nós temos um propósito de estar vivo. Nós temos uma razão de estar vivo e essa razão não é indicada por mim e por você, ela é indicada por Deus. É Deus que tem um propósito para a nossa vida. Então a gente precisa ser relevante descobrindo e investindo nisso, botando o nosso foco em uma missão que nós temos. Amém? Sempre que eu falo sobre entender essa missão que nós temos, eu falo sobre utilidade mesmo no reino. Ser útil no reino. Amém? Eu estava viajando esses dias para o sertão. Eu não sei quem vai para aquele lado de lá, o sertão está muito seco. E olha que coisa, no meio da estrada, eu dei uma olhada para a minha direita, onde estavam as árvores lá, e eu vi que tinha um balde enganchado numa árvore. Não tinha casa, não tinha nada por perto, mas tinha um balde numa árvore. Eu sei que árvore não dá balde. Mas eu olhei aquilo e fui diminuindo a velocidade, passei olhando, e eu vi que tinha um furo no balde. A gente chama fundo do balde. Para você que é de fora, é a parte de baixo do balde. Tinha um furo, e o galho saía pelo furo do balde. Eu estava vendo um balde, mas ele estava desprezado, foi deixado ali por alguém, colocado naquela árvore, não sei porquê, mas uma coisa eu sei.
Ele foi desprezado e foi deixado de lado porque ele não tinha mais utilidade. Mas o que eu estava vendo? Um balde. Se você passasse lá e desse uma olhada, sabe o que é que você ia ver? Um balde, só que sem utilidade. Queridos, a gente tem que ter muito cuidado, porque esquecer da missão é se tornar um balde sem utilidade. Sempre que eu falo sobre utilidade, eu me lembro de um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 3. E esse texto é bem interessante, é uma carta escrita para a igreja de Laodiceia e uma correção feita para a igreja. E no verso 15 de Apocalipse, capítulo 3, diz assim: conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse texto é bem conhecido e às vezes até utilizado para desprezar a vida de alguém, mas o texto não estava falando sobre isso. O texto estava falando sobre utilidade. Estava falando sobre balde. Por quê? Porque esse texto falava sobre duas cidades que estavam um pouco mais acima de Laodiceia, Hierápolis e Colossos, que tinham características de águas, uma fria, que tinha utilidade para o consumo, e uma outra que tinha uma água quente, que tinha utilidade para fins medicinais. Geograficamente ou geologicamente, essas águas vinham, se juntavam. Quando chegava em Laodiceia, chegava morna. E morna não tinha utilidade. Eu não sei quantos de vocês já tentaram dar um gole numa água morna. E quando a gente tenta fazer isso, dá uma ânsia de vômito. Era sobre isso que estava sendo falado aqui. Deus não vai lançar ninguém fora, porque ele diz, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora, mas ele falava sobre uma sensação pela falta de utilidade. Para pensar sobre isso, queridos. Você foi criado e eu também, nós somos baldes. Balde tem que conduzir alguma coisa. Mas se tiver furado, quebrado, alguma coisa assim, vai ser solto em algum lugar para não fazer mais aquilo que foi criado para ser feito. Nós fomos criados para isso, nós temos uma missão, queridos, e essa missão não envolve a nossa vida, envolve a vida dos outros. E essa missão não envolve, tão, em primeiro lugar, a vida dos outros na nossa igreja. Envolve a vida dos outros que estão lá fora. Se nós esquecermos do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nós vamos estar desprezando a missão e a gente pode cair no erro de ser um balde, mas sem utilidade. Esse mesmo texto, ao continuar aqui no verso 20, é dito assim: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está falando sobre comunhão. Jesus estava dizendo, eu estou na porta da igreja. Em outras palavras, ele estava na porta de uma igreja de balde furado. E ele estava batendo para entrar. Só se bate para entrar quem está fora. Jesus fora da igreja, batendo para entrar. E ele disse duas coisas. Ele disse que nós precisávamos ouvir a voz e abrir a porta. Fala sobre considerar e ter uma ação correspondente. Amém? Considerar e ter uma ação correspondente. Considerar é dar ouvidos. Dar ouvidos. Não é escutar. Porque escutar, a gente escuta muita coisa. Inclusive a nossa própria voz, que às vezes está falando mais alto do que a voz de Deus. Mas dar ouvidos é diferente. Eu vou dizer como é dar ouvidos. Vamos por exemplo. Quando eu morava em Alagoa Grande, eu ia para a casa da minha avó, e lá no quintal da casa da minha avó, tinha muita bagunça que nós chamamos aqui no Nordeste de bascui. Tinha de tudo. Pedaço de madeira, galinha correndo para um lado, tinha de tudo. E eu queria brincar naquela área. E a minha avó dizia assim, olha, pode brincar, agora tenha cuidado e não vá para aquele lado, porque aquele lado é perigoso. E o moleque ruim vai para onde? Vai para aquele lado, claro. E eu ia e me machucava. Uma vez eu lembro que eu pisei num prego e voltei para ela. Aí ela disse assim, está vendo? Não me deu ouvidos. Ela estava dizendo assim, você não considerou? Queridos, Deus está nos despertando nessa manhã para considerar que para que sejamos crentes relevantes ou balde sem furo, nós precisamos considerar a missão. Amém. Nós temos uma missão, nós temos um propósito, uma razão, um plano. E dentro desse plano de Deus, vai uma pequena observação. Existem metas e as metas são suas, são minhas. Eu coloco metas dentro de um plano de Deus. Está entendendo? Escola de ministros pode ser uma meta para mim. Eu coloco aquilo como uma meta. Esse ano que vem, vou fazer a escola de ministros, vou
me organizar, me programar, porque aquilo é uma meta para um plano que Deus tem para cumprir na minha vida. Vocês estão entendendo? Então seja útil no reino. Nunca esqueça isso. Considere e tenha ações que correspondam àquilo que você está considerando. Eu costumo dizer que 2 coisas envolvem todos os ciclos da nossa vida. A primeira é sensibilidade para ouvir a voz. Isso é considerar. Sensibilidade vem pela intimidade. E a segunda coisa que eu gosto de dizer é que depois de considerar, nós precisamos ter uma ação que corresponda, ou seja, ousadia para obedecer. Ei, eu acho que esse ponto é muito importante. Nós precisamos ser ousados como éramos no começo. Parece que com o tempo, com o conforto do tempo, a gente começa a esquecer um pouco da ousadia. E Deus está nos despertando nessa manhã. Olha que maravilha. Ei, seja ousado. O que é ser ousado? Você passa por alguém, sente aquela vontade de... Não, vou orar não, tem muita gente vendo, eu não vou... Aí, opa, volte. Tenha experiências com Deus. Vai lá, impõe as mãos, ora, fala de Jesus para as pessoas. Ousadia como a gente tinha no começo, não era assim? Quem não começou cheio de ousadia? Cheio de ousadia. Às vezes não sabia muita coisa da Bíblia, mas estava ousado lá para falar. Rapaz, eu não sei dizer como é não, mas que Jesus transforma, transforma. Não era assim? Ousadia no serviço, ousadia se envolvendo com os projetos da igreja. Vamos voltar a ter essa ousadia. Nós precisamos ser baldes úteis. Aleluia. Sabe, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, em que Jesus envia os discípulos para uma tarefa. Está aqui, em Lucas 9, a partir do verso 1, diz assim, Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse, nessa viagem não levem nada. E eu acho bem interessante esse texto. Primeiro é uma tarefa que foi dada, é uma missão que foi dada para os discípulos. Agora disse, não leve nada. Eu não sei como é que você reagiria se estivesse no lugar dos discípulos. Porque numa missão você pensa logo, vou levar logo uma reservazinha. Né? Vai que... Eu lembro que uma vez um irmão nosso foi levantado para ir para uma outra nação, e no dia do culto que ele foi apresentado que ia para outra nação, foi um rebuliço na igreja, e as pessoas vinham, que maravilha isso, nada contra isso, é excelente. E colocavam dinheiro no bolso dele, colocaram alguns dinheiros assim nos pés dele, ele ficou tão animado, e depois eu disse a ele, cara, amém pela sua animação, mas isso que aconteceu agora, não vai estar acontecendo sempre não. Não fique nessa dependência, dependa de Deus, porque é Ele que está te levando. Porque depois dá um desgosto tão grande, né? A lista dos que iam contribuir com a minha missão, 50. Primeiro mês, 30. Segundo mês, 10. Meu Deus, e agora? Nessa lista não está Deus, mas Ele supera a lista. Vocês estão entendendo? Então aqui estava sendo distribuída uma missão, e nessa missão foi dito assim, nessa viagem não levem nada. Aí depois ele faz alguns detalhes, ele diz assim, não leve bengala para você se apoiar, e cada uma dessas coisas que foi pedido para não ser levada, me faz pensar sobre alguma coisa correspondente. Não levar bengala, para mim, significa cuidado com a sua justiça própria, com aquilo que você se apoia, aquilo que você tem como opinião sobre alguma coisa. Cuidado com isso, na missão que você tem para fazer. E ele diz, não leve sacola. Sacola é um lugar para guardar alguma coisa. Ou seja, não se preocupa em guardar, mas começa a pensar mais em dar do que em guardar. Porque a nossa vida é assim, a própria Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. Depois ele diz assim, não levem comida. E aí esse não levem comida para o crente pode ser uma parte difícil, mas deixa eu te dizer, ele está querendo mostrar que tem coisas mais importantes. Jesus estava no deserto, foi tentado, transforma essas pedras em pães. E ele disse o quê? Nem só de pão. Não é só comida, mas é a palavra, porque é ela que gera a comida. Amém? Depois assim, não leve dinheiro. Opa, peraí. Mas aqui está falando para mim sobre confiança no supridor e não no suprimento. E eu não estou falando de missão, aquela que você tem no seu coração de ir para tal país, ou tal estado, tal cidade. Eu estou falando da missão que você tem hoje, aqui e agora. Todos nós temos uma missão. Então, nessa missão, não leve dinheiro. Nem mesmo uma túnica a mais. Isso, para mim, fala sobre o cuidado que Deus vai ter em todos os detalhes da nossa vida. Mas sabe qual é a parte mais importante num texto como esse? Esse texto está em Lucas 9, mas quando a gente vai para Lucas 22, Jesus reúne os discípulos novamente. Aí diz assim, quando eu mandei vocês, eita glória, porventura, faltou alguma coisa? A resposta, nada. Opa! Então significa que se eu estiver cumprindo a missão,
nada vai me faltar. Também significa que se alguma coisa está faltando, é porque eu não estou cumprindo a missão. Aleluia. Então a falta está diretamente proporcional, está ligada exatamente ao fato de estar fazendo a missão ou não. E essa missão, queridos, não é a sua tarefa aqui no ministério, não é a sua tarefa na sua igreja como pastor, diácono, alguma pessoa que está assistindo aqui. Eu não falo sobre isso, eu falo sobre uma missão geral. Porque às vezes as nossas tarefas podem abafar a nossa vida cristã. E aí a gente passa a ser um balde, só que furado. Não conduz a água. Amém? É ruim, né, na terça ficar assim, mas vai se animando aí. Vai se animando, Deus está falando. Sabe, a gente precisa decidir o que é que Deus representa na nossa vida. Certa vez perguntaram a um muito entendido aí qual era o tamanho de Deus. Talvez querendo colocar ele numa situação difícil, e a resposta dele foi que Deus era infinito. E é uma boa resposta. Infinito já lhe deixa sem saída. Mas depois ele disse assim, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, outro sim, mas para você, ele vai ser do tamanho que você deixar ele ser. Aleluia. Então Deus para você e para mim. Devemos parar para pensar sobre isso. Ele é importante ou ele é indispensável? Importante significa que possui mérito, merecedor de elogio, elogiável, que deve ser levado em consideração por possuir autoridade, por exercer certa influência ou ter prestígio. Gente importante. Sabe quem é importante? Você é importante para Deus. Agora, Deus para você tem que ser indispensável. Indispensável significa vital. Não dá para viver sem. Por quê? Porque somos balde. E essa é a regra para o balde. Deus tem que ser indispensável. Amém? Sempre que eu penso sobre importante, eu penso sobre saber quem Ele é. E aí você o julga importante. Agora, se eu sei quem Ele é para mim, aí Ele passa a ser indispensável. Amém? Amém. Aleluia. Nós vivemos uma vida de planos mesmo, fazemos planos pessoais, e não há nada de errado nisso, contanto que Deus esteja envolvido nos seus planos familiares, crescimento pessoal, de intimidade com Deus, criação de filhos, relacionamento conjugal, que maravilha, e tudo isso já faz parte do grande plano, que é o plano de Deus para a minha vida e para a sua, do grande propósito, da razão pela qual nós estamos aqui, porque a minha família e a sua tem que ser um modelo e um exemplo para que as pessoas possam olhar e até tomar como base algumas coisas. Não quer dizer que os seus procedimentos familiares são regras para todo mundo. Amém? Porque a gente desenvolve modelos de condução familiar diferentes. Eu, por exemplo, lá em casa, o modelo, eu respeito o modelo de todos, viu? Esse era o lado de casa. Era com surra. Surra, para quem é de fora, surra significa pancadaria, significa bater nos filhos, correção. Para ficar mais bonito. Lá em casa tinha isso. Mas tinha de uma forma tal, eu até vou aproveitar a ausência de Adrina, pode ser que ela esteja assistindo em casa, não sei onde eu vou dormir hoje, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, lá em casa, esse modelo que a gente tinha de criação, principalmente a Adrina, que tinha a responsabilidade maior, porque tinha mais tempo com os meninos, era um modelo de surra pesada mesmo, muita surra, muita surra. Eu acho que tinha dia até que os meninos apanhavam sem saber porque estava apanhando. E eu acho que a Adrina batia sem saber porque estava batendo. Mas era tipo para não perder o costume, ou deixa de crédito, deixa essa daí de crédito, tal, alguma coisa desse tipo. Mas, queridos, isso gerou um resultado. Porque a gente estava juntando Aguinaldo com a Adrina. Não era você com sua esposa, nem você, era Aguinaldo com a Adrina. Gerou um resultado, queridos. E hoje eu posso me alegrar com tantas coisas que eu vejo na vida dos meus filhos, na vida dos filhos cuidando dos netos. Que maravilha, que maravilha. Ontem eu tive o privilégio, queridos, de ir para um treino de uma atividade que eu sempre gostei muito, que é o jiu-jitsu. Eu não fui treinar, obviamente, por causa do meu joelho, mas fui ver porque era um dia de graduação dos alunos. E eu estava vendo, lá estava Netinho. Netinho teve uma graduação ou uma mudança de faixa, mas ele levou Luca. E Luca estava de kimono, perturbando o treino, correndo, pulando. Aí, voinho, essa daqui. Aí dava uma virada assim, buf, no chão. Mas eu vendo aquilo, cara, eu me lembrando. Um dia desse, eu estava indo para o treino. E estava levando Netinho.
E na hora que o professor foi graduar cada um deles, e quando foi graduar Netinho, ele falou algumas coisas. Cara, e aquilo me comoveu, porque eu estava vendo o que ele estava enxergando sobre a vida do meu filho, que foi criado por mim, com surra, sem surra, sei lá como, mas está lá, foi criado, tem um resultado. Não é assim? E isso tudo é uma resposta que a gente está dando para Deus a respeito da consideração sobre a missão. Amém? Sua vida pessoal, sua vida familiar faz parte da missão. E é uma resposta. Tem um salmo, e eu gosto muito desse salmo, e ultimamente ele tem sido repetido mesmo na minha mente, que diz assim: o que darei eu ao Senhor, né? Em troca ou em reconhecimento dos benefícios que Ele me tem feito. E o grande segredo não é nem o que eu posso dar, mas é reconhecer o que Ele tem feito. Querido, se você reconhece, você vai ser um crente relevante. E crente relevante não é balde furado. O crente relevante, ele faz a diferença onde ele estiver. Amém? Eu queria terminar com isso, mas ler com vocês aqui esse texto de Jeremias, capítulo 29, sobre planos, e diz assim, a partir do verso 11: porque sou eu que conheço os meus planos. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Não é o nosso plano. Deus está dizendo: eu conheço os meus planos sobre vocês. Diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhe darei aquilo que você mais deseja, um futuro de paz em sua própria terra. Verso 12. Naqueles dias vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei às suas orações. Eita glória! Olha que ensinamento maravilhoso, queridos. Quando eu estou no plano, as minhas orações serão respondidas. E eu não preciso ficar vivendo aquele momento de auto-engano. Eu oro, não acontece nada, não, mas não sei, de repente e tal. Ei, orações respondidas é quando eu estou no plano. E o plano não é meu, o plano é do Senhor. Naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Verso 13: vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo coração. Aleluia. Todo coração significa: o plano não é meu, o plano é seu. Sabe, nós podemos facilmente nos deparar com essas oportunidades de substituir o plano e de nos tornar indispensável e deixar Deus apenas como importante. E a convocação é para a gente pensar mesmo sobre isso. Você é importante para Deus por causa do plano, mas Ele para você e para mim precisa ser indispensável, vital. Amém? Guarda isso no teu coração, começa a orar por isso mesmo, para essa clareza chegar de forma tal que a gente possa levar uma vida em que as pessoas possam olhar para a gente e ter um espelho, onde ele possa se basear para tomar algumas decisões. Você é um balde, mas não é um balde furado. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.